Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte, um episódio muito especial. Tô gravando diretamente de Nova York. Eu vim pra cá a convite da Nintendo Brasil pra testar o Nintendo Switch 2, que foi uma experiência bem interessante, bem divertida aqui. Eu vou dividir com vocês nesse episódio. Esse episódio tá sendo patrocinado aí, tá sendo produzido em parceria com a Alura, que se tornou uma grande parceira do The Byte. A Alura é uma excelente escola online de tecnologia. Na Alura se encontra inúmeros cursos à disposição e quando você se matricula na Alura, você ganha acesso a todos os cursos que a Alura oferece. Então, vale muito a pena. Confiram o link na descrição, QR Code na tela. A gente tem cupom de desconto por lá também, que é The Byte. E bora falar de Switch 2. Fala pessoal, começando mais um The Byte aqui, esse bem especial, né, por motivos de Nintendo Switch 2, pois é, a Nintendo não só organizou uma Direct dedicada ao seu novo console na semana passada, como também chamou vários jornalistas e criadores de conteúdo para participar de um evento hands-on com o console direto de Nova York. E adivinha só quem foi? Ele, nosso ídolo, nosso ousado vitaminado, balizado criador de conteúdo, sim, o Leon tava lá, a Nilce tava lá, tava o Patife. Saudades do Leon. Tava um monte de gente, saudades do Leon, pois é. Mas como o Leon não pode estar aqui com a gente nesse episódio pra comentar o Nintendo Switch 2 e tal, tem o Edu, né? E aí, Edu, o que você achou do evento? Foi legal lá? Eu imaginei que tava indo nessa linha a introdução. Ela tava muito positiva pra ser sobre mim. Cara, o evento foi muito legal. De início, eu fiquei bem impressionado, antes do evento, de ver no hotel a quantidade de brasileiro. Eu não imaginava que a Nintendo ia levar tanta gente pro evento. Isso pra mim é um sinal positivo de que a Nintendo tá realmente compromissada com o mercado brasileiro, como nunca esteve, porque eles trouxeram, cara, que nem se falou, né? Teve o Patife, o Leon, a Nilce, o Agazo, o Guios, a Haru, teve o pessoal do The Enemy, o Thiago da Folha e várias outras pessoas, tá? Não quero fazer uma lista completa, porque senão seria sacanagem esquecer de um só. Então eu mencionei alguns, mas teve mais gente ainda, né? O próprio Coelho, com quem eu criei conteúdo aqui, mas enfim, teve mais gente, né? Nossos concorrentes, né? O Fênix veio representando o Flow, infelizmente. Então, foi bem positivo, assim, de eu ver tanto brasileiro junto, eu tive uma impressão inicial bem legal. Eles organizaram o evento de uma maneira em que, no dia do Direct, o pessoal de mídia mais tradicional foi testar o Switch 2, então eles foram assistir a apresentação juntos e em seguida testar, e os criadores de conteúdo fizeram o teste no dia seguinte, mas a gente assistiu junto o Direct, o que pra mim foi ótimo, porque numa sala de reuniões aqui do hotel eu assisti o Direct com a galera que é criador de conteúdo também, fui fazendo as minhas anotações, terminou o Direct, eu vim aqui pro quarto da onde eu tô gravando, organizei os meus pensamentos, as minhas anotações e já gravei o meu vídeo a respeito do Direct. E nisso eu não me senti como criador pressionado para de imediato gravar o meu vídeo falando sobre o meu teste. Então eu me dei esse respiro para eu elaborar com muita calma o meu roteiro, os meus pensamentos e aí sim gravar um vídeo dedicado ao hands-on. Assim, em linhas gerais, você gostou da Direct, assim, a Direct em si, antes da gente falar do evento? Cara, eu achei que foi uma Direct excelente. Eu achei que foi boa, né? O ritmo da apresentação foi muito bom, porque a gente via o tempo inteiro ou features do console ou jogos, uma coisa atrás da outra, sem parar, e eu achei que foi legal de ver o suporte que a Nintendo vai receber de outras publishers, né, de terceiros, e os jogos próprios da Nintendo que foram mostrados, eu achei que foram muito legais. E o console eu acho que surpreendeu muita gente ali pela, até em modo portátil 120 FPS, com HDR, uma tela de 1080p, eu achei que é um upgrade significativo em relação ao primeiro Switch, e no modo dock, né, 4K 60 FPS ou 1080p 120 FPS, com HDR, sistema de mouse oficializado e demonstrado. E no fim das contas eu fiquei surpreso que não vazou nada, né, cara? Exato, A Nintendo conseguiu manter sob sigilo ali. Eu fiquei impressionado e feliz, porque eu acho mais legal a gente assistir sem saber o que vai acontecer do que quando vazam e fica aquele lance de expectativa, realidade. Quando você não sabe de nada, quando você não sabe o que esperar, acho que é muito mais positivo o saldo no geral. Antes da gente pegar as tuas impressões do console em si, eu quero passar pro Vandep também pra dar a tua opinião, Vandep. O que você achou da Direct como um todo, até dessa ida de criadores pra lá, que querendo ou não, você tá à frente também do marketing de muitos criadores de conteúdo, assim como também aqui com o The Byte e tudo. Como é que você enxergou pela ótica de mercado e tal? O que a Nintendo
Nintendo tem feito, tanto na Direct quanto levando esses criadores brasileiros pra Nova York? Foi o que o Edu falou no sentido de me surpreendeu quantos foram, né? Teve um pessoal que também foi convidado, acabou não podendo ir, que eu conheço. Aí quando o Edu foi, né, a gente tava conversando um pouco, mas bem secreto, assim, da logística dele e tal, né? Inclusive a gravação aqui, a gente tá gravando de manhã. Mas, assim, eu acho que nem o Edu também disse, a sinalização positiva em relação ao mercado brasileiro, sabe? Que eu não sei se a gente já sempre teve, não sei a percepção de vocês, do pessoal, os comentários sobre isso, mas vai que talvez tenham mais coisas no Brasil, mais ativações. Eu acho que eu fiquei nessa expectativa dentro disso, sabe? Porque eu tava até vendo o vídeo do Marques Brownlee rapidinho e eu me surpreendeu, não que ele foi, claro, porque ele faz review de tech, a gente já falou dele aqui, mas como é uma jogada muito esperta, né? Você chamar não só jornalistas, que era no passado, mas criador de conteúdo. Você bota lá quantos tweets tiveram pro pessoal testar, Edu? Até queria ver, teve vários? Como que funciona essa logística, cara? Cara, nossa, uma infinidade. Eu achei muito legal que todo mundo parecia ter acesso a ou pelo menos algum tempo, né? Eu vi que o Leon fez uma comparação com o Steam Deck da grossura, eu vi o Marques Brownlee mexendo na parte mais dos ímãs para você conectar na tela. Então, em vez de ter um ou dois que você pode mexer 30 segundos ou 1 minuto e fazer uns takes, parece que o pessoal mexeu mesmo, né? Como que você achou que foi isso? Não, foi incrível, foi incrível. Eu vou, então, dar uma visão geral do evento, porque daí, ao longo, eu vou ter muita coisa para desenvolver. Por favor. Mas, assim, o evento, ele foi feito num local claramente alugado para grandes eventos, apresentações, etc., né? Um local com 2 andares. A gente entrava num saguãozão grande e por lá a gente esperou um tempinho, o que foi ótimo, porque deu tempo de eu organizar meu equipamento, colocar a câmera no tripé, me microfonar, etc. e tal. E daí eles abriram o espaço pra gente fazer o nosso passeio num saguão que tinha do lado esquerdo entrando os acessórios e o Switch 2 e a caixa do Switch 2 nos 2 modelos, né? O modelo com Mario Kart World sem câmera, controle, etc. para poder filmar. E do lado direito tinha uns 5 switches para você poder manusear. Ah, que legal. Desconectar o controle e reconectar. O sistema magnético eu achei excelente, inclusive. E filmar à vontade. Mas assim, era à vontade. Você podia ficar 20 minutos ali fazendo a sua exploração, que não tinha problema, e você podia voltar nessa sala depois se quisesse. Massa. Então quem queria passar mais tempo podia olhar rapidinho e depois voltar. Saindo desse saguão inicial do Switch 2. E aí, avançando, a gente ia para um lugar para jogar Mario Kart World primeiro em co-op na TV. Eu joguei com o Coelho, eu do lado direito, né, da tela, na divisão no meio, ele do lado esquerdo. Fizemos uma corrida no modo TV e em seguida a gente pegava um Switch no modo portátil para testar o jogo de maneira individual. E ali, como eu fiz as coisas muito rápido, ao invés de fazer uma corrida na TV e uma no Switch, eu consegui fazer uma na TV e 2 no Switch, porque eu estava mais adiantado do que o resto do pessoal. Nisso, a gente subiu pro piso de cima, num lugar onde a gente ia jogar o modo novo do Mario Kart World, que é aquele Knockout. Knockout, que são 24 jogadores, é uma corrida de 15, 20 minutos, em que de tempos em tempos tem um checkpoint e quem não tá pra frente é eliminado. Que foi extremamente divertido, cara. Esse Mario Kart World tá, assim, muito promissor e foi da hora jogar de galera. Todo mundo lá, sabe? Tipo, Que massa, todos cara. os jogadores fisicamente no mesmo ambiente. Foi um negócio Fantástico. muito legal. Essa corrida que eu fiz no Knockout Mode, cara, eu quase ganhei a corrida. E é emocionante porque eu larguei bem e eu fiquei em primeiro. No segmento inicial, eu segui em primeiro ali. Mano, eu tomei um casco azul, eu caí pra 21º e eu ia ser eliminado, tá ligado? Aí nisso eu consegui passar, tipo, no limite do limite dos primeiros 20. Passei, aí eu fui seguindo bem na corrida e o final foi emocionante porque eu tava em primeiro e o Guios tava em segundo. Cara, e o Guios foi me seguindo e eu tava em primeiro e ele foi me seguindo. Aí, tipo, na hora que eu ia pegar uma caixa dupla de item, ele me passou e roubou a caixa dupla, eu fiquei sem item. E era o trecho final da corrida e ele joga bem, ele foi defendendo a posição, não consegui pegar a vácuo, aí ele ganhou e eu cheguei em segundo, assim. Logo em seguida foi incrível. Agora, em relação ao Mario Kart World, eu tenho uma preocupação que, assim, ele tá mais focado em pistas largas e retas longas. Então você não faz muita curva e quando você faz, nem sempre você precisa usar drift. A mecânica de drift tá um pouquinho diferente, não de jogabilidade, mas de peso do kart. Então eu acho que a galera vai dar uma estranhada, que a gente fugiu de circuitos fechados
fechados com muita curva pra jornadas mais longas com menos curvas. E vem cá, rapidinho, antes de você continuar, algo que você falou agora de jogar 24 pessoas ao mesmo tempo, logo me levantou uma red flag assim, tipo, cara, e a conexão disso daí? Tipo, vocês notaram algum tipo de problema, Tava algum entrave, perfeito. porque você tava num lugar fechado e tal? Meu, tava perfeito. Eu não sei se loucura eles isso, cara. têm um sistema de LAN, mas eu acho que tava no online normal ali mesmo. A impressão que eu Caraca. tive. Talvez um sistema de conexão de amigos, mas foi perfeito, meu. E daí, o que eu tô falando, o meu estranhamento é que, assim, a gente vai ter que valorizar agora velocidade final e não dirigibilidade, drift Habilidade, e tal. né? E a gente pode agora, de novidade, carregar um pulo. O botão de drift, se você tá indo reto e segura, o piloto ele dá uma seguradinha assim, aí ele carrega um pulo, quando você solta o botão, ele literalmente pula com o kart, que é o que você usa pra subir em corrimão. Assim, por que você acha que foi feito isso para poder explorar mais o mundo aberto? Porque se você pensar, a curva de aprendizado com basicamente todos os Mario Karts, né, desde o 64, é justamente o drift, né, que quando você, vamos dizer, a diferença entre um jogador excelente de Mario Kart e um jogador normal é saber usar o drift direitinho a hora que solta. Você tem alguma presunção do porquê, assim? Porque o que eu achei mais interessante de Mario Kart, e não sei se vai dar muito certo, mas eu imagino que a Nintendo vai errar nisso, é justamente ser mundo aberto, né? Você poder dirigir pra qualquer lado. Eu e Edu, a gente sempre fala de vídeo de speedrun antigo, que justamente muita coisa de speedrun era, você sai nesse canto do mapa, o cara vai vir te buscar, te colocar nessa parte da pista, então por isso que você vai ter uma vantagem. Então, o que você achou dessa parte de mundo aberto e que a curva de aprendizado seja ainda menor, assim, pra criança? Porque tua filha, por exemplo, o Edu postou um vídeo, tua filha joga bem, né? Então, o que você acha que é essas mudanças, assim, né? Deixa eu pedir perdão, que Nova York é muito barulhento, tá? Então tá fazendo barulho aqui, a gente não tem muito tempo disponível pra gravação, vocês lidem com isso. Peço perdão. Mas assim, o que vinha rolando com o Mario Kart é que, historicamente, ele tava muito parecido, né? Os jogos evoluem, pra mim o mais diferente de todos é o do GameCube, que é o Double Dash, porque são dois personagens pilotando o kart, eles têm itens especiais, né? Mas fora isso, eu acho que a Nintendo quis inovar. E como que você evolui o formato do Mario Kart? Era difícil, né? Eles resolveram fazer um mundo aberto e as pistas agora, em vez de ser um circuito fechado, pelo menos das pistas que eu testei, nenhuma era circuito fechado. Todas eram um deslocamento tipo de rally. Você sai do ponto A e chega no ponto B. E no ponto B começa a próxima corrida. Eu acho que eles quiseram evoluir nesse sentido, mas como você agora tem jornadas, pensa numa road trip, você precisa de pistas mais largas e trechos com velocidade alta maior, né? Menos curvas. Até porque é um jogo de mundo aberto, né? Tem um modo também free roam. Você chegou a testar esse modo que você fica andando e entrando em Eu mapa, testei. saindo em mapa ao mesmo tempo? E aí? Porque na hora de carregar o lobby dos 24 jogadores, enquanto carrega, você fica no free roam. O free roam é bonitinho, é divertido. Você não faz nada demais, você só fica se deslocando pelo mapa. Mas o mapa, ele é todo interconectado. Legal. E o jogo tá bonito, assim. Ele é um salto gráfico considerável. Não é um gráfico que você olha e você fala, meu Deus, sabe? Mas ele é bonito, você vê que tem mais detalhe, tem mais presença. E provavelmente tava rodando a 120 frames ou não? Você acha que tava a 60 ali no console? Tava a 60 FPS. Tava a 60 FPS. É, porque eu fico imaginando, vocês, inclusive os dois, imaginam que esse lance que foi anunciado na Direct e que muita gente comentou sobre o Switch 2, que o Switch 2, a tela permite até 120 FPS, se você jogar, por exemplo, docado o novo Metroid Beyond, você vai poder jogar 120 frames na TV. Vocês acham que isso é meio que um gimmick parecido com o que a PlayStation anunciou pro PlayStation 5 de 8K que não roda 8K? Ou não? Vocês acham que realmente a Nintendo vai oferecer um cardápio significativo de jogos que vão sim usar os 120 frames da tela e, consequentemente, do docket, né? No modo. Eu acho que vai usar o 120 FPS sim. Porque, assim, terminando esse teste do modo knockout do Mario Kart, a gente se deslocava para um saguão que tinha uma infinidade de Switch 2 em que você podia testar vários jogos. E lá, por exemplo, o Welcome Tour, que é aquela tech demo paga lá, que é muito esquisito aquilo ser pago, né? Mas, enfim, ele mostra essas funcionalidades de uma maneira bem bacana e bem intuitiva. Alguns minigames que fazem parte desse Welcome Tour, por exemplo, um é de você tentar identificar que bola que tá rolando na tela que tá a 120 FPS ou 60 Caraca. FPS. E eles fazem um comparativo de um jeito que é pra ser intuitivo pra quem não consegue enxergar tão bem isso,
que começa 20 FPS contra 120, aí 30 contra 120, 60 contra 120. Ele tem um minigame para mostrar a resolução 4K, que você joga a primeira fase do Mario 1, Super Mario Bros. 1, de Nintendinho, na tela inteira. Então, você começa, porque é uma tela de 256p, um negócio assim, ela é minúscula. E você vai andando com o Mario e você vai preenchendo a tela em 4K. Então, no fim, você tem a fase inteira, é um negócio muito diferente. Massa. Tem minigame lá pra mostrar a diferença de HDR e SDR. Então, é interessante o jeito que eles apresentaram. E daí, você jogar o Metroid, você vê que não, eles estão realmente investindo no lance do 120 FPS e no mouse, a funcionalidade de mouse. Que eu acho que pra mim, explica um pouquinho a funcionalidade de mouse, ser com os Joy-Cons em modo separado, os dois podem funcionar como mouse. No caso do Metroid, você usa o Joy-Con esquerdo para movimentação normal e o direito você apoia no mousepad e usa. Você pode usar na perna também, se você quiser. Caraca. Ele é bem preciso, é 1 para 1 mesmo a movimentação certinho. E o Metroid Prime 4 eu joguei só no modo mouse para mirar, foi bem intuitivo, bem tranquilo. Caraca. A única coisa é que eu acho que ele vai ser ou desconfortável ou esquisito para muita gente pelo formato do Joy-Con, mas nada que um acessório da Rory, por exemplo, não resolva, sabe? Um adaptador para você deixar o mouse mais confortável, né? O Joy-Con como mouse mais confortável. Inclusive, já começaram a sair, né, os acessórios do Nintendo Switch 2. Um que tem chamado muita atenção é a câmera, né, que é um acessório do Nintendo Switch 2 agora que vai ter câmera que você pode conectar e tal, pra poder jogar na função de Game Chat, né, que é o hub multiplayer deles, online e tal. E aí a Rory fez a versão da Piranha Plant, né, bem bonitinho. Não sei se já apareceu por aí. Eu não vi, que legal. Coisa mais lindinha do mundo. Aproveita pra falar um pouquinho da câmera, Edu. Você chegou a ver a câmera lá? Houve algum demo vi, pra testar? Eles mostraram, mas não tinha demo do Game Chat. O que tinha como fazer era testar o Mario Party, o Jamboree, que eu não cheguei a testar, porque eu gosto de Mario Party, mas eu não sou mega fã, então eu preferi alocar o meu tempo pra outros jogos. Mas a galera que tava jogando tava se divertindo com a câmera. Eu achei muito legal essa integração da câmera, porque eu fico pensando, pô, eu gravei o Mario Party Jamboree com o Alan. Teria sido muito engraçado em tempo real eu ver o Alan dentro do jogo, sabe? Sem dúvida. E isso teria sido divertido. E eu acho que eu vou fazer quando sair a versão do Mario Party. Vou jogar de novo lá com o Alan, certamente. Assim, fora o Nintendo Switch 2, da experiência que você teve, o que você tá imaginando que você vai comprar pra poder produzir conteúdo? Tipo assim, tudo, até todos os acessórios e tal? Tem alguma coisa que você ficou de fora? É minha profissão, eu vou comprar tudo. É muito bom ele poder falar que é profissão e aí pode gastar todo o dinheiro. E de fato é verdade, não é nem ninguém pra esposa nem nada. É que, por exemplo, a câmera, será que eu compraria se eu não fosse criador de conteúdo? Eu não sei se eu compraria a câmera. Eu acho até bom explicar, né? O Game Chat, eu acho que foi boa parte, inclusive, do começo da apresentação, né? De primeiros 20 minutos, eu acho que teve uns 10 minutos sobre isso. Inclusive, tem alguns jogos que só uma das 4 pessoas precisa ter, né? Para os outros jogarem. Eu acho que é bom. Eu acho até bom apresentar, né? Um pouco mais do que a gente viu da apresentação para quem não viu, né? Eu acho que isso foi uma das partes mais interessantes também. Essa questão do acessório. E apareceram várias melhorias para quem joga handheld, né? Você acha que a maioria das pessoas, aí também o chat, né, o pessoal nos comentários, a maioria das pessoas joga o Switch handheld sempre, ou muita gente usa no dock na TV? Eu, quando fiz o Super Mario World, que eu sempre falei aqui, né, platinando, eu diria que eu joguei 95% na TV, cara. Eu sou um cara que prefere jogar na TV. Aí tinha uma fase, assim, que eu tava achando meio difícil, eu peguei aqui pra ficar mais concentrado, né, mas eu acho que o diferencial do Switch é evidente, é o handheld, inclusive, né, em competindo, a gente sempre fala de estratégia de PlayStation e da Microsoft, e essa é a grande vantagem deles. Vocês jogam mais na handheld? Vocês usam o Switch só pra quando vão viajar? Tem gente que joga muito na TV? Como que funciona, vocês acham? O problema do handheld pra mim, eu também gosto de jogar mais na TV. O problema do handheld pra mim é que os Joy-Cons, eles não são muito precisos. E eu não tenho aqueles acessórios que trazem os Joy-Cons maiores. Mas aí, inclusive, que era a impressão do Edu a respeito do Switch 2, aparentemente os Joy-Cons do Switch 2 são maiores também, né? Tem alguma diferença, Edu? Você sentiu que é mais ou menos a mesma coisa? Tem diferença, sim. Eu não senti a diferença tanto no tamanho, apesar de que é notável, mas eu senti mais na movimentação do analógico dentro da casinha dele, que parece que ele tá mais suave. O controle como um todo parece mais suave.
o Switch 2 como um todo, tanto o Joy-Con quanto o controle, pra mim, muito premium a pegada, sabe? O controle, a textura dele tá super lisinha, super suave. E os analógicos pra usar também. Sabe quando você movimenta num 360 analógico, que tem uns que dão umas agarradas? Esse super lisinho, eu achei que eles deram uma bela melhorada nesse sentido. Eles devem ter feito um analógico que é mais bem construído, porque acho que é mais barato eles fazerem um controle bem feito do que ter que ficar trocando por drift também, né? Com certeza. Então, no fim das contas, eu imagino que esse agora não vai ter drift, cara, eu acho. Que eles devem ter tido tanto prejuízo com isso. Vocês acham que, só olhando pra essa descrição do Edu e o Edu pegando da experiência deles, vocês acham que a qualidade da construção justifica, então, os $450 que o console vai estar saindo? E aí, só pra dar referência, o Nintendo Switch original, quando ele saiu por $300, né? $299. E esse tá saindo por $449, ou uma versão mais cara, $499, com o Mario Kart World, né? O que vocês acharam, começando pelo Vandep aí? Esse preço era o que você estava esperando, Vandep? Você achava que ia ser mais caro, mais barato? Vale a pena? Como é que tá? Eu achei que ia ser por aí mesmo, cara. Aí, beleza, a Nintendo pelo menos traz um acabamento maior, né? Porque a gente vê muito aumento de preços gerais, assim, né? E simplesmente joga na inflação, joga no... A gente precisa de mais lucro. Mas cara, porque a gente sempre fala também do preço no Brasil, né? Pra localizar um pouco mais, a gente brinca aqui da regra de 0 a mais. Eu não sei se esse console sai por menos de R$4.000 aqui no Brasil, cara. 2.999, 2.999, não sei. Não. Então, pelo menos, parece que eles deram um upgrade de fato na experiência, né? E eu acho que é isso que todo mundo tá relatando, o Edu que viu e que tocou. Mas o que você achou do preço, Edu? Você acha que é inevitável? Eu sinto que a Nintendo talvez tenha sido mais conservadora também por causa das tarifas do Trump. E então eu tenho minhas dúvidas se o preço nos Estados Unidos a gente deveria levar como referência para uma precificação global. A gente vê que no Japão o console vai sair bem mais barato, mas quanto que isso é protecionismo porque a Nintendo é japonesa e quanto que é porque Bom ponto. lá eles podem precificar mais barato em função de lá eles não terem as tarifas do Trump, né? No Canadá o console vai sair bem caro, vai sair mais de $600 canadenses. É muito difícil de conseguir ter uma certeza de o que se passa por trás, né? As tarifas dão muita insegurança, eu imagino, para as empresas. E eu, por exemplo, vi muita gente reclamando de preço, mas ontem eu fui na BH Photo, que é uma loja muito famosa aqui de Nova York. Saudade. Né? Pô, B&H. B&H. Lá na B&H, né, BH, eu fui abordado, tava eu, o Agaso e o Guiosi, e a gente foi abordado por uns caras que viram que a gente tava com coisa do Switch 2, uma mochila e tal. Funcionários da loja, eles queriam conversar com a gente sobre o Switch 2, a gente trocou baita ideia, e aí eu perguntei, e o preço pra vocês? O que vocês acharam? Aí o cara falou pra mim assim, pô, para um console que vai rodar Zelda a 60 FPS, não achei que 450 tá ruim, não. Então eu tô tentando entender ainda o quanto que das inúmeras reclamações dos gringos isso é minoria vocal e do quanto que é legítimo. E outra coisa, reclamar de preço é bom reclamar sempre, porque quanto mais a gente se demonstrar insatisfeito, mais a gente pressiona as empresas a entregarem preços melhores. Então eu sou totalmente a favor de reclamar disso. Mas no Brasil, eu não sei de nada, não tenho informação privilegiada e tal, mas talvez eles consigam precificar dessa vez diferente do acrescenta um 0 no preço americano por causa das tarifas. E eu sei que a Nintendo tem praticado com jogos, os são caros, mas de hardware os preços não são tão absurdos no Brasil, pelo que me falaram, né? Tipo, o Switch Lite acho que é R$1.300. Isso, é mais acessível mesmo. Inclusive tem 2 pontos aí interessantes. O primeiro é que boa parte da reclamação não estava sendo nem necessariamente ao preço do console. Eu, inclusive, vi muita gente concordando que o preço do console era justo, especialmente por conta da qualidade da construção do aparelho, muitos elogios à tela, muitos elogios ao controle, ao acabamento. Então, parece que realmente é uma experiência premium, portanto, vai valer o valor premium. O que eu vi muita gente reclamando mesmo, e a gente pode entrar para uma discussão sobre isso, é o preço dos jogos, né? Porque, assim, alguns jogos foram anunciados, inclusive o Mario Kart World, que é o grande destaque, foram anunciados a $80 na versão digital, e alguns já estão saindo também, vazamentos, boa parte, poucas informações oficiais mesmo, mas que estão saindo com a sua versão física com $10 mais cara, $90, né? Então tem jogo que tá saindo agora, vazamento da Amazon, por $80 no digital e $90 na versão física. E aí, realmente, assim, um jogo AAA a $90, a gente começa a se aproximar aquilo que muita gente achava que não ia acontecer, que é GTA 6 a 100, né? E aí, por isso, o da reclamação. Essa é a primeira parte. Mas aí, agora, minha opinião. Eu acho que se tem uma empresa que pode praticar esse aumento absurdo, de certo modo, de preço de jogo, é a Nintendo, porque
pela minha experiência, e até com os consoles é um pouco assim, a Nintendo ela é muito atenta a o quanto o valor que ela coloca impacta nas vendas, impacta na percepção do público. Tanto que é muito comum a Nintendo praticar valores mais baixos para certos jogos, valores mais altos para outros jogos. O próprio Zelda, o Tears of the Kingdom, ele foi o primeiro jogo da Nintendo, do Nintendo Switch, a sair a $70, e muita gente achava que todo o título AAA da Nintendo First Party ia sair a $70, e isso não aconteceu, né? Ficou mais ou menos no Tears of the Kingdom. Então, eu acho que a Nintendo vai praticar essa flutuação de preços. Não sei se Microsoft e PlayStation vai ser a mesma coisa. O que é que tu acha, Vandep? Você acha mesmo? Eu acho que é um bom argumento que você falou do Tears of the Kingdom e tal, mas eles já chegarem com o primeiro jogo, o grande lançamento, existem os dois argumentos, né? É o grande jogo deles, houve um investimento alto, então o valor vai ser mais alto. Ou outro, é o primeiro jogo de um console novo, eles vão fazer um preço padrão, né? Mas o Donkey Kong tá mais barato. Donkey Kong tá mais barato. Verdade, tá. Então faz sentido. Mas de qualquer forma, será que todos os Marios não vão ser nessa base? Alguma coisa assim? Mas eu acho que volta ao que o Edu falou. A gente não pode se contentar simplesmente, né? Com o preço e aceitar. Eu não sei se necessariamente todo mundo ficar reclamando sempre adianta, mas no mínimo bota uma pressão. E o que acontece justamente é um novo normal, né? Eu acho que hoje em dia no mundo mesmo a gente aceita muitas normalidades que talvez tempos atrás a gente não aceitaria. Assim, parece que certas coisas se infiltram na sociedade, a gente se revolta um pouco e quando a gente vê o novo normal não tem muito o que fazer. Então, você falou do GTA, cara, a Rockstar de fato, se eu sou a Rockstar hoje eu falo, tranquilo, né? Pô, a gente vai ter um jogo que vai ser o maior lançamento e vai ser $10 a mais do que o Mario Kart, então talvez seja tranquilo, né? $99 para um GTA 6, que isso quer dizer no Brasil R$600 um jogo? Mas é o que as empresas já tentam fazer com as edições premium, né? Sim. Então, mas aí R$600 pra qualquer um jogar o GTA, Não, eu não sei. É muito eu acho que dinheiro. vai ser, eu acho que o GTA no Brasil deve sair uns R$400, cara. Mas, cara, você tem que localizar o preço pro teu mercado e às vezes nem fazendo a conversão. Eu acho que a Steam faz isso muito bem, né? Sim. Acho que os preços da Steam são muito bons, eles são referentes ao teu mercado local. E aí você vê jogos de R$19 e coisas assim. Mas eu acho que essa base que você tá falando financeiramente aí, cara, aqui é o novo padrão, o novo modelo que a gente vai ter de preços, eu considero sinceramente bem perigoso. E ainda mais com essa parte que você falou das tarifas do Trump, sabe? Que aí eu ainda antecipo, talvez, cara, que essas tarifas, entrando um pouquinho na ótica política, tá? Calma. Como uma estratégia econômica não faz sentido, como uma estratégia política faz. Porque você bota umas tarifas na cara de bando de gente, se o mundo não se unir contra isso, talvez o governo do Trump fale, vocês têm algumas concessões aqui para serem feitas, aí vocês não vão ter essa tarifa. E quem se ferra com isso são pessoas normais, vamos dizer assim. Então eu vejo essa jogada do Trump muito mais como uma jogada política do que econômica, porque econômica não faz sentido nenhum. Então eu acho que volta ao tema disso, que, né, a pessoa do dia a dia tá sempre se ferrando, porque parece que eu conheço cada vez mais pessoas sem dinheiro e os preços vão subindo. As pessoas, o mercado sabe que muita gente não tem dinheiro, a qualidade de jogos no geral cai, mas volta um papo que a gente tem sobre credibilidade. O Davi parece que dá muita credibilidade pra Nintendo, né? Talvez quando a gente fala de Rockstar, você fala um pouco menos, mas aí você falou do preço. Você acha que vai valer os $80, $90? Você acha que faz sentido, cara? Perguntando uma boa mesmo. O crédito que eu dou pra Nintendo, e que é sempre os meus créditos, né, e minhas críticas, assim, minhas preocupações, são sempre baseadas no histórico, né? Pelo menos na minha percepção do histórico, claro. E pra mim a Nintendo, ela tem algumas decisões meio cabeça dura, né? Como, por exemplo, não baixar preço de jogo first party de jeito nenhum, praticamente, né? Mas a gente tem que dar realmente o braço a torcer que a Nintendo, ela faz essa flutuação de preços de maneira muito interessante. Inclusive agora mesmo com o próprio Nintendo Switch 2. Ela podia muito bem ter colocado o novo Donkey Kong, o Bonanza, a um preço cheio, né? Com essa mesma proposta. Mas assim, a gente nunca vai saber de fato se isso é a Nintendo tentando emplacar um preço mais alto para os seus jogos, ou se realmente é uma estratégia de hedge, né? De proteção para futuras tarifas que o Trump vai trazer. Até porque, um dado interessante, o México é um país parceiro dos Estados Unidos na parte de colocação dos jogos dentro das mídias físicas. Então, o México recebendo tarifa, isso afeta o preço de mídia física. E muitos países têm saído da China para fazerem as suas fabricações de hardware e de software na Tailândia. E a Tailândia agora foi um dos países que mais recebeu tarifa do Trump. Então, pode ser realmente uma movimentação da Nintendo para se preocupar já de maneira antecipada com esse tarifaço que o Donald Trump tá fazendo agora. Mas, ao mesmo tempo, pode ser a Nintendo testando novos preços, né? Por isso que, assim, falando só um pouquinho de GTA, eu acho sim que GTA 6 vai vir a $100, infelizmente, não sei quanto no
Brasil, mas não me surpreenderia um jogo a R$ 600, real, porque é GTA 6, porque tem todo o respaldo e tal, mas eu consigo ver muito mais uma PlayStation e uma Microsoft aumentando ainda mais um pouquinho o valor dos seus jogos para quem sabe $75, né, numa próxima geração, numa geração de PS6, e mantendo, do que a Nintendo com jogos de Nintendo Switch 2, praticando esses valores de 80 e até mesmo $70, porque eu acho que o público é diferente. A Nintendo, ela tenta puxar um público mais massivo, e esse público mais massivo, ele não quer necessariamente sempre uma experiência premium. Tem muita gente que nem enxerga tanto assim jogos da Nintendo, da mesma forma que se enxerga um Horizon Zero Dawn, um Call of Duty, como essas experiências mais cinematográficas, sabe? Entendi. A percepção, por mais que o jogo seja AAA, a percepção é de um jogo mais acessível mesmo. E aí não faz muito sentido você lançar o próximo Mario Party a $80 se você quer que o pessoal jogue em grupo, né? Edu, o que é que você pensa disso daí? Então, é complicado falar em relação ao mercado gringo por causa das tarifas. Em relação ao Brasil, eu vou falar algo que certamente não vai ser popular, mas certamente é a verdade. No Brasil, nunca foi tão barato jogar videogame. Legalmente, você diz, né? Legalmente. Sim, Legalmente, claro. porque o PS2 era 3 por 10. Não, claro. Sim. Não, e eu ia chegar nesse ponto. Porque assim, no Brasil, os jogos, por exemplo, do Super Nintendo, eles custavam, sei lá, na época, o equivalente a um salário mínimo. Sim. Sim. O jogo, sim. imagina o console. E com o passar do tempo, em relação ao poder de compra, né, fazendo esses comparativos com o salário mínimo e tal, na média, né, com o passar do tempo, os consoles estão ficando mais acessíveis. Sim. A questão era tão inacessível antes que a pirataria reinava. E os consoles tinham uma criptografia mais fácil de quebrar, né? Então a galera associava jogar videogame com o 3x10, por exemplo, né? Os jogos de Play 2. Mas a real é que está ficando mais viável. O problema é que o poder de compra do brasileiro é tão horrível, é tão péssimo, que tudo fica muito caro, tudo pesa muito no bolso. E nesse sentido, as empresas deviam localizar melhor preço, elas deviam entender melhor a realidade do Brasil. E sim, fazer negócio no Brasil é um pesadelo, é uma burocracia bizarra, é gente que não quer deixar o produto entrar a menos que você dê uma ajudinha, é um caos de burocracia contábil, de salário que o funcionário que você tem custa infinitamente mais do que você paga pra ele, ele recebe ainda menos do que ele acha que vai receber, porque tem taxa, imposto. Sim, é muito complicado fazer negócio no Brasil, mas as empresas podiam fazer uma forcinha, sabe? Localização de preço dentre Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo, uma variação de preço tão grande ali, por quê, né? Por que não dá pra se balizar com o menor preço, que normalmente é o da Steam? Enfim, é complicado, acho que as pessoas têm que reclamar sim de preço, mas eu acho que era muito válido as pessoas também se informar um pouquinho mais desse histórico e de como que as coisas estão mudando. Cara, você fala de preço, aí eu diria que no Brasil é historicamente ruim mesmo. E que nem eu tô falando sobre as tarifas do Trump, que vocês dois mencionaram bastante, parece que é sempre as pessoas normais que vão se ferrando, entendeu? Eu tenho essa percepção justamente que, voltando, as estratégias do Trump são uma jogada mais política para algum país abrir alguma concessão para não ter essas tarifas, e quem acaba pagando por isso é um cara normal, uma pessoa normal, entendeu? Então, o que eu também não entendo a ganância dessas empresas tech e dos bilionários. Você lembra que quando a gente falou da eleição do Trump, a gente falou de todos os CEOs de empresa tech, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, todo mundo atrás dele, e eu usei a palavra oligarquia. Sem dúvida nenhuma, na história da humanidade, a gente está o mais próximo, ou já está vivendo uma oligarquia clássica, que eu não duvido também que são eles no ouvido de um Trump da vida, né? Vai saber o que o Trump faz de verdade, ele é um cara muito imprevisível, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que parece que essas empresas não pensam no consumidor final e não só com o produto que entregam, mas assim, com essas precificações, cara. Você está deixando o mundo mais pobre, com menos dinheiro. Então, como que você vai continuar ganhando dinheiro se você só aumenta o salário de CEO, entrega um produto menor? Eu não tô nem falando da Nintendo especificamente, que eu acho que tem essa consistência, essa credibilidade que o Davi falou historicamente, né? Tipo, eu acho que pelo menos de qualidade de produto é muito difícil questionar, né? Você pode falar do Wii U, que talvez não foi o maior sucesso, algo assim, mas pelo menos eles tentam entregar. Aí eu acho que vem numa cultura japonesa de empresa mesmo, mas eu sinto que essas empresas grandes, no geral, não estão pensando que, tipo, não é bom uma classe média ter dinheiro, porque assim as economias ficam bem e as pessoas podem ter esse poder de compra. Cara, R$600 é meio salário mínimo, tá ligado? E você pode falar, poder de compra, Super Nintendo, de fato, era bizarro. Você vê até os valores tipo, Eu acho que era legal reais. aqui colocar na edição, Halter, e pode deixar o que eu tô falando pra galera ouvir, mas assim, Halter, coloca na edição, tem umas revistas antigas que tinham uns anúncios da Pro Games, Isso que eu tô e umas falando, eu tô outras imaginando marcas, esses valores. e traduz esses valores, ajusta pela inflação o preço de hoje, porque a pessoa vai ver, mas o jogo tava R$120, Não, mas mas R$120 nos anos 90, meu querido. O plano real começa em 94, né? Acho que é 94
94, 95. Por aí, tem o Então, talvez o RV, Super Nintendo, por Plano exemplo, Real. saiu quando era Cruzeiro Real, assim, né? Então é difícil até de transmitir, mas assim, eram uns valores altos. É que nem você vê print antigo de computador, assim, era tipo $2.000, um negocinho com HD de 50 megabytes, assim, sabe? É uns negócios bizarros. E a gente precisa considerar também a potência desses aparelhos dos anos 90, que a gente comprava a preços Isso que eu já tô falando, altos, versus o grau de tecnologia. A gente tá falando de um console que tem uma tela de refresh rate variável, que vai até 120 Hz. Sabe, assim, é muita tecnologia Mas vai colocada ficando mais barato, né? Mas vai ficando Não, mais barato a vai, tecnologia mas- no geral. Por isso que TV não teve um aumento de preço nos últimos anos. Sim. A curva tecnológica é assim, né? Mas a própria TV dura bem menos do que uma TV antiga. Tipo assim, você pega uma TV de 50 anos, preta e branca, que funciona até hoje. Hoje uma TV de LCD que você compra, tá 5 anos, ela vai pro Beleléu. É. Então assim, são ajustes que vão acontecendo no mercado e que fazem a gente realmente não poder ficar fazendo tantos comparativos assim. Se você vai comparar o preço, você tem que ajustar realmente a inflação. Eu lembro que eu comprei, acho que foi Zelda ou foi Banjo-Kazooie. Foi um dos jogos assim que eu comprei pro Nintendo 64 e que eu lembro perfeitamente que eu comprei, e não era uma edição especial, tá? Eu comprei em Fortaleza, que obviamente é um mercado em que as coisas vão ficar mais caras porque ele é distante dos grandes centros da época. Eu paguei R$300 no jogo. Assim, em um jogo. R$300 nos No anos fim 90. dos anos né? 90, isso. Exatamente. Então, assim, é um valor astronômico. Tanto que eu lembro, fora a pirataria, né? Porque o meu Nintendo 64 não era pirateado. O PlayStation era, mas o Nintendo 64 não. Eu lembro que eu tinha um jogo de Nintendo 64 por ano. Se muito, 2. Porque era o que dava pra comprar. E jogo de PlayStation era rodo por conta da pirataria. É porque é o seguinte, em relação a preço, eu acho que o Switch 2 vai ter preço dinâmico, dependendo do jogo vai ser mais alto, dependendo do jogo o preço vai ser mais baixo. Eu só queria, né, porque eu falei algo que certamente as pessoas vão polemizar, que é esse lance de, no Brasil, os jogos estarem ficando mais acessíveis. Eles estão, gostaria que fosse muito mais, mas eu sei que sempre que eu falo isso, é claro que as pessoas odeiam, né, porque como você ousa falar uma verdade dessas? E aí o argumento vira que é conveniente pra mim que os jogos sejam inacessíveis, porque aí as pessoas assistem o meu canal. Ai, pelo amor de Deus. Algo que eu gostaria só de mencionar é assim, é muito simples a gente assistir o YouTube e perceber que os jogos mais acessíveis são os mais assistidos, são os que movimentam mais dinheiro. Sim. Minecraft, Fortnite, Free Fire. Galera, pra mim, quanto mais acessível o mercado de games for, melhor. Mesmo que as minhas views diminuíssem, o que aumentaria os meus ganhos de monetização, de propaganda. Então, assim, eu quero pra vocês jogos mais baratos, tá? Obviamente, observem o mercado. É só olhar o YouTube que vocês vão perceber que o que mais bomba é o que mais é acessível. Eu acho que a pessoa prefere ver uma gameplay de algo que ela já jogaria. Tudo bem que tem gente, mas assim, muitas vezes a pessoa vê gameplay de algo que ela não jogaria justamente que ela não tem dinheiro pra comprar aquele jogo, entendeu? A gente falou Isso é de muito Death triste. Stranding aqui, eu quero ver gameplays de Death Stranding pra ver a mesma experiência que eu tive, como foi essa pessoa ter, sabe? Então, faz sentido nenhum um youtuber de game ou um criador de conteúdo de game achar que, tipo, não, as pessoas não vão ter acesso, porque elas vão, talvez, aos poucos, envelhecendo e perdendo interesse em jogos, se fica muito mais caro. Eu não comprei esse console novo, agora do nada eu tenho uma outra paixão que tô investindo financeiramente aqui, então não faz sentido nenhum, mas eu entendo você fazer esse parênteses porque as pessoas tiram tira fora de contexto, joga no Twitter da vida. É porque é tão óbvio e eles não entendem. É tão óbvio. Você olha Minecraft. Mas Minecraft é pago. Sim, mas geral pirateava e ele é um jogo historicamente mais acessível. E, cara, o Minecraft até hoje bomba no YouTube. Roblox também se tornou um jogo muito popular, o Fortnite. Então, assim, e no fim, quando o jogo tá mais acessível, a gente fecha mais publi também. Então, pra mim, cara, eu quero que as pessoas consigam comprar mais jogo. E o ideal é que isso rolasse por um aumento de poder de compra, porque aí significa que não é só jogo que tá mais acessível, mas absolutamente tudo tá mais acessível. Moradia, comida, luxos, essenciais, tudo fica mais acessível, não só jogo, né? Exato. Mas, enfim, Davi, você ia falar alguma coisa ainda do Eu queria que a gente entrasse rapidinho no papo sobre os Game Keys, que também foram apresentados como inovação do Nintendo Switch 2 e que eu acho que faz muito sentido a gente trazer pra cá, porque a gente discute muito essa questão de mídia física, mídia digital, né? Eu, por exemplo, sou o cara 100% da mídia digital. Eu não tenho pro meu PlayStation 5 nenhum jogo mídia física, é tudo digital. Então, quando eu vejo uma notícia como essa, eu acho assim, legal, o que é o Game Key, pra quem não sabe? Vão ter alguns jogos vendidos, né, mídia física, inclusive com um cartuchozinho vermelhinho do Nintendo Switch 2, mas que eles, na verdade, são chaves de acesso. Você vai colocar eles dentro do seu console e assim o console vai identificar a presença da chave de acesso ao jogo e vai baixar o jogo por inteiro. Ou seja, o Game Card sozinho, ele não serve pra nada. Por isso que ele é chamado de Game
Key, né? Pra mim, isso tanto faz, porque eu já baixaria esse jogo de qualquer modo, mas eu queria saber de você, Edu, que é um cara que tem uma visão sobre mídia física diferente, o que é que você acha? Por quê? Porque eu vi gente, inclusive, nas redes sociais, a galera da mídia física, não achando essa uma ideia tão ruim assim, porque existe o mínimo de senso de propriedade ali, de você poder pegar a sua Game Key e compartilhar com outra pessoa, e essa pessoa vai lá e baixa o jogo e tal, mas eu queria saber a tua própria opinião a respeito disso. Claro. Bom, falando de mídia física, eu acho que o lance de, pelo menos nos Estados Unidos, a mídia física custar mais caro do que a digital, nos jogos que estão inclusos na mídia física, isso talvez esteja relacionado ao fato das tarifas do Trump, mas também ao fato de que essas mídias vão precisar de uma memória mais rápida, uma memória mais cara, porque o Switch 2 não é compatível mais com cartão microSD e sim com microSD Express, que tem mais velocidade, portanto é um cartão mais caro. Isso deve ter alguma associação com o cartão da mídia física. Vamos ver. Eu acho legal que a mídia física custe mais caro que a digital, obviamente não. Por mim era no mínimo o mesmo preço ou mais barato, melhor. Sobre Game Key, eu espero que isso não se torne uma desculpa para não produzir mais mídia física corretamente, mídia física que contém o jogo internamente, mas para jogos apenas digitais, ou até para quem prefere o jogo digital, eu não acho ruim, simplesmente pelo fato de que se essa Game Key você puder emprestar pro seu amigo ou você puder trocar, vender no mercado de usados, isso é melhor do que você ficar com um jogo digital associado apenas à sua conta. Eu só não quero que isso vire uma desculpa pra, em vez de fazer jogo, fazer chave de acesso em mídia física. Verdade. Eu acho melhor do que você comprar o jogo que dentro vem um papel com o código. Eu prefiro... Quero que estava sendo melhor. feito anteriormente, né? Mas eu não quero que eles substituam a mídia física pela Game Key. Eu acho que a mídia física tá com os dias contados, sim, cara. Eu acho que vai ser só pra colecionador. E eu acho meio triste, mas ao mesmo tempo eu sou mais que nem você. Eu não faço questão hoje em dia de ter. Eu acho que tem um momento daquela caixa de plástico que você abre aquela primeira vez, você vê, sei lá, o CDzinho lá com a gráfico, mas, né, ele não já tem o mesmo impacto que tinha pra mim com uma caixa de Super Nintendo redondinha. O Edu tem até umas lacradas, assim, com até a ponta, sabe? Tipo, é uma das coisas mais bonitas. E, assim, eu já, na minha infância, se eu pego uma caixa de Super Nintendo hoje em dia, eu tenho uma reação emotiva, tipo, na hora, entendeu? Eu não acho que o pessoal mais novo, da geração Z ou algo assim, tenha qualquer tipo de nostalgia ou qualquer tipo necessariamente de interesse. Claro que eu tô generalizando, deve ter alguns que gostam, mas nesse sentido, eu até entendo um pouco a estratégia, mas é sempre sobre economizar cada centavo. Isso que eu não gosto. Se você é uma empresa e você teve o mesmo faturamento e renda e receita do ano passado, inatamente no capitalismo você fracassou. É isso que me incomoda. Você está sempre cortando, sabe, coisas. E aí, beleza, eles podiam de fato vender a mídia física no mesmo preço ou abaixar o preço da digital, deixar a física do que a digital é hoje e, cara, gasta com logística, com produção, com transporte, mas você já tem dinheiro, sabe? É isso que me frustra. Parece que não tem um orgulho sempre, no geral, de fazer as coisas direito, de não precisar ter esse lucro constante. Só um exemplo meio aleatório, tem um Iced Tea chamado Arizona, que acho que até vende aqui, mas vende na gringa, e eles sempre tiveram 99 centavos como, na gringa. Aqui é tipo uns 20 reais se for comprar, né? Mas, e perguntaram pra ele, já vi esse CEO falando, por que vocês não aumentam? Vocês são 99 centavos há, acho que décadas. Porque a gente já tem lucro, tá ligado? Beleza, eu podia vender por R$2,99 e eu ia triplicar meus lucros, ou não, sabe? Mas a vida já é difícil para essas pessoas. Deixa eles comprarem algo por $1. É mais a atitude em relação a isso, sabe? Porque no fim do dia eu acho que quem decide a precificação no dia a dia lá não é a pessoa que tá o manda-chuva, né? Tipo, eu acho que tem um manda-chuva que fala e as pessoas têm que arranjar um jeito de acontecer. Mas me incomoda um pouco isso, cara, que é sempre visando mais e mais lucro, não uma sustentabilidade da empresa. É só mais dinheiro e mais dinheiro, senão a gente é uma empresa que tá fracassando nessa ótica capitalista. O lance da Game Key que me preocupa, assim, é tipo, beleza, enquanto o Switch 2 estiver na geração dele, você vai usar. Quem me diz que daqui a 15 anos você, com uma Game qual Key, o valor não tem disso, tá ligado? um negócio que não tem servidor aberto? Que a Nintendo fechou os servidores do 3DS e do Wii U. Ainda dá pra você baixar atualizações pros jogos que você já tem? Dá, mas não dá nem pra você comprar nada na loja. A loja fechou. Quem disse que, né, daqui a 20 anos o Switch 2 tem um jogo que você guarda na memória que você quer jogar
jogar, você coloca a tua Game Key ali, não tem como, não tem acesso ao servidor. A mídia física gera um segundo mercado, não só de revenda, mas ó a Retrocon, que o Edu é parceiro lá, sabe? Você tem um evento que é só, basicamente, de mídia física antiga. E eu acho que é uma forma, se você é uma Nintendo, um PlayStation, um Xbox, de conseguir a próxima geração. Eu imagino que a filha do Edu, por exemplo, às vezes entra no estúdio dele e pega uma mídia física antiga e vê algum negócio, e isso é parte dos videogames, não é só porque o pai trabalha com isso, e do amor pelo videogame, né? Então eu imagino que você acaba sendo muito imediatista e não pensando, né, em criar novas gerações de gamers e tal, e só contando que videogames são uma paixão e é isso. Eu acho que a mídia física com certeza incentiva muito isso. Olha eu falando com maior carinho numa caixa de Super Nintendo de 30 anos atrás, entendeu? Eu acho que a memória afetiva é importante pra você continuar essa paixão a vida inteira, né? Teve uma entrevista legal recentemente com o Sean Layden, que já foi chairman de PlayStation, já foi o bambambam de PlayStation, né? E ele é um cara, apesar de na casa dos 60 e muito já, ele é muito ligado em novas tecnologias e tal, e ele até deu uma opinião dele a respeito disso, trazendo um assunto ultra mega polêmico que eu não vou entrar aqui agora, que é a história lá de Web3, cripto, essas coisas todas, como uma maneira de você trazer por um viés mega tecnológico esse senso de propriedade de volta pra pessoa que tá comprando uma mídia digital. Eu não vou entrar nesse assunto agora, e de novo, a gente pode ter um episódio dedicado a isso lá no futuro, mas eu acho que, assim, invariavelmente isso vai acabar acontecendo. Essa ideia da propriedade ir pro digital e a gente... Porque as novas gerações já trabalham muito com essa mentalidade, sabe? Essa mentalidade de que, assim, as músicas que estão no Spotify, pra elas, essa música é delas, por mais que a gente saiba que não é, porque são cópias. Mas daqui a pouco, quando for ofertado um serviço em que você vai poder, através de uma tecnologia que talvez nem exista ainda, né? Ter esse senso de propriedade atrelado a um número que vai estar conectado a uma conta que você tem, e essa conta meio que acompanha você por várias plataformas e tal, que é um pouco a promessa da Web3, né? Mas promessa ainda. Eu acho que a gente consegue trazer isso de volta. Falando do Game Key especificamente, eu acho que o Game Key, ele é bom perante o que tava acontecendo agora, que era você comprar uma caixa vazia, abrir e tá um código de download. E eu acho que é uma parada que a Nintendo, assim, faz sentido a Nintendo fazer. Outras empresas não. Eu não vejo a PlayStation fazendo isso, eu não vejo o Xbox fazendo isso. Xbox muito menos, né? Porque o Xbox agora já tá quase 100% digital. Mas eu acho legal a Nintendo fazer isso, porque, novamente, a Nintendo ela não tá tão pautada assim, pelo que eu noto, pelas tendências do mercado. Ela também tá muito preocupada na relação dela com o público-alvo dela. E eu acho que algo que tava faltando realmente no Nintendo Switch 1 e gerou um aspecto um pouco negativo foi isso, de você comprar um jogo, mídia física, e você abrir e tá lá um código de download. Por mais que o Game Key acabe sendo isso, só que em uma versãozinha um pouco mais física, é melhor, como o próprio Edu falou, do que só o código de download. E isso pra mim já é a Nintendo fazendo algo que eu não sei se as concorrentes vão fazer, sabe? Tipo, você acaba sendo algo positivo, por mais que não seja o ideal, né? Pra gente finalizar o papo sobre Nintendo Switch e tal, e inclusive provavelmente liberar o Edu que tem que fazer mala aí, que tá no hotel, eu queria comentar só mais duas polêmicas rápidas. A primeira é em relação à bateria. Pouca gente comentou isso, mas eu queria muito a opinião de vocês a respeito disso, porque aparentemente, pelas informações que estão saindo, e são informações até oficiais, a bateria do Nintendo Switch 2, ela é um pouco complicada. Informação oficial da Nintendo, a duração da bateria, dependendo do jogo, é de 2 horas até 6 horas e meia. E um dado aqui pra dar contexto, o Nintendo Switch original, que já tinha um problema de bateria, ele supostamente tinha uma bateria que durava um pouquinho mais em relação a todos os títulos. Claro que a gente tá falando de jogos muito menos potentes e tudo mais, os jogos do Nintendo Switch 2 vão ser muito mais potentes, mas aí eu fiquei um pouco na preocupação. Será que não valeria a pena ter deixado o console um pouquinho mais grosso do que o Nintendo Switch original, pra você colocar ali uma bateria um pouquinho maior, pra não ter só 2 horas de gameplay num título que vai um Cyberpunk da vida, enfim, um Elden Ring da vida. E porque eu digo isso porque eu jogo o meu roguelike, que é o meu portátil da vez, assim, gosto muito dele, inclusive, eu sempre jogo ele na tomada, porque a bateria, se dura muito, 2 horas, é muito. O que você acha disso, Edu? Eu fico um pouco frustrado quando a bateria não dura, porque eu jogo bastante em modo portátil quando eu pego algum RPG antigo, sabe? Antes de dormir, eu dou uma jogada. E o próprio Switch, às vezes eu sinto que tem pouca bateria, que eu faço 2, 3 sessões e é o suficiente pra eu esgotar a bateria. O jogo que eu tenho jogado é o Unicorn Overlord no momento. Então, menos bateria ainda, eu acho que é um ponto que merece reclamação, mas ao mesmo tempo eu não sei se o Switch 2 deveria ficar mais pesado ou mais grosso ou mais caro por causa de uma bateria maior. Eu acho que a gente vai ver a maioria dos games rendendo mais que as 2 horas mínimas. Eu acho que as 2 horas mínimas é tipo, você tá rodando um Cyberpunk enquanto você tá usando o Game Chat com a câmera conectada e usando o microfone, sabe? Vamos ver.
E galera, eu adoraria falar mais a respeito da experiência com o Switch 2, porém eu tenho que, em 10 minutos, estar no lobby do hotel para fazer o check-out, eu tenho que fechar a mala ainda, então é por aqui que eu encerro. Vai ter conteúdo dedicado do Switch 2 no meu canal, a gente pode discutir mais do console aqui no The Byte futuramente também, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, e esse episódio não teve o boletim nuvem, então a gente agradece a nuvem agora, porque a nuvem é uma grande parceira do canal, né? O The Byte, inclusive, começou já com a parceria com a nuvem, que é uma publisher brasileira, vende chaves de jogos, gift cards, tudo oficial, e eles têm também o Nuvem Co-op, que a gente recomenda, que é um programa para criadores de conteúdo. Mais informações na descrição ou QR Code. Galera, valeu!